Olha o que traz aí o professor Vila. Gilmar Mendes compara pacote anti-STF no Congresso à Constituição da ditadura Vargas. O ministro falou da inconstitucionalidade de mexer em cláusulas pétreas da Carta de 88. Vamos ver trechos da fala de Gilmar Mendes no plenário do STF. Mas, diante da repercussão que possa haver sobre a questão, eu acho também muito perigoso estimular a postura do Congresso Nacional no momento em que a gente está vivendo. Veja só, nós estamos falando de 4, 5 emendas constitucionais, há inclusive 2 mandados de segurança com o ministro Cássio, tratando talvez de matérias de cláusula pétrea. Uma delas que revive um dispositivo da Polaca. Para aqueles que não sabem, os estudantes que estão nos acompanhando, a Polaca é a Carta de 37, de Getúlio Vargas, que estabeleceu que o Congresso poderia cassar decisões do Supremo Tribunal Federal. E, para aqueles que sabem, não houve Congresso em 37. Então, quem exerceu esse poder na fórmula enquanto das cláusulas transitórias foi o presidente ditador Getúlio Vargas, que cassou decisões do Supremo. Nós estamos vivendo essa quadra. Professor Marco Antônio Vila. Bem, o apanhado histórico do ministro está absolutamente correto. Segundo, só para lembrar quem nos acompanha, a Constituição de 1937 foi o golpe de Estado dado em 10 de novembro de 1937, foi fechado todas as assembleias estaduais, câmaras municipais, Congresso Nacional, foram nomeados interventores para todos os estados, excetuando Minas Gerais, para as prefeituras, alguns lugares chamados de prefeitos, outros de intendentes, também foram substituídos, né? Foi imposta a ditadura e houve uma supressão de todas as liberdades. Imposta uma carta, escrita por uma pessoa só, o Chico Ciência, que era o apelido dele, o Francisco Campos, mineiro, né, intelectual, sabia escrever bem. A carta é péssima, muito mal escrita, mas em geral ele escrevia bem. E aí impuseram a ditadura, que já estava, os seus germes lá em 35, quando houve a repressão, a rebelião comunista em novembro, 2 anos antes. E a carta, realmente o ministro tem razão, dizia assim, que o Congresso poderia fazer isso, fazer aquilo. Não, o Congresso foi fechado e nunca foram convocadas eleições durante toda a ditadura de Estado Novo. Então, o presidente, o ditador Getúlio Vargas, naquele momento, podia fazer de tudo um pouco, fazia tudo, absolutamente tudo. E, realmente, ele alterou decisões, revogou decisões do Supremo Tribunal Federal. E a Constituição é chamada Polaca, que era uma cópia, certamente com inspiração, mais que uma inspiração do que uma cópia, da Constituição fascista da Polônia, nos anos 30, né? Daí que foi apelidada de Constituição Polaca. Então, é um perigo que está ocorrendo hoje, aqui no Brasil, em plena vigência da Constituição Cidadã. E o ministro tem razão também, por fim, quando ele fala em cláusulas pétreas. Só para explicar a quem nos acompanha, uma cláusula pétrea é aquela que só pode ser alterada por uma nova Assembleia Nacional Constituinte, e não por um Congresso Constituinte, como o que vivemos, né? Sendo assim, está claro no artigo 60, parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 1. A forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. Ou seja, nós estamos tratando da questão da separação dos poderes. Então, ela é absolutamente inconstitucional o que está sendo feito. É o golpismo tentando uma vestimenta legal, é uma farsa, é uma ação autoritária e ditatorial que alguns parlamentares, não são todos, graças aos céus,
né, que estão querendo, com isso, pressionar o Supremo Tribunal Federal. E por quê? Querendo que, olha o absurdo, que o Supremo seja a última voz, o Congresso seja a última voz. O Supremo decide e manda a decisão para o Congresso. Isso aí, nem o Maduro pensou fazer isso na Venezuela. E por que tudo isso? É por causa, especialmente, das emendas parlamentares. O que o STF, o ministro Flávio Dino, está fazendo, principalmente em outras questões, Xandão, etc., mas no momento é Flávio Dino. O ministro Flávio Dino está cumprindo a Constituição, artigo 37, cabeça do artigo, que diz: a administração pública, direta ou indireta, tem 5 princípios que precisam ser seguidos, 5. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, não pode ter emenda secreta, todas essas coisas aí tenebrosas que foram feitas pelo Congresso Nacional. Então, são propostas golpistas, várias emendas, como o ministro bem indicou, que estão sendo feitas a toque de caixa, e tudo isso forma um embrulho infernal, que o Arthur Lira quer pegar tudo isso, embrulhar e fazer uma troca com aqueles que vão votar no seu candidato no dia 1 de fevereiro do ano que vem para ser o novo presidente da Câmara. Então é bom que todo mundo fique atento, acompanhe o que o seu deputado federal está pensando e o seu senador, que são 3 de cada estado. Há um golpe planejado agora, olha que absurdo, não é fora da Praça dos 3 Poderes, é no interior de um dos prédios dos 3 Poderes, no Congresso Nacional. Agora, o que o ministro também deixou claro é que, como são questões constitucionais, virão para a decisão, deliberação do Supremo, e o Congresso e o Supremo, como disse aí o ministro, as considerará inconstitucionais. É a cabeça do artigo 102, é a cabeça do artigo 102 que diz: o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Exatamente isso, Amadeu. Amadeu, caso essas propostas estapafúrdias sejam de fato aprovadas no Congresso Nacional, a tendência é que elas sejam anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, mas o que se vê é uma tentativa de uma parcela dos parlamentares de aparelhar as instituições e que o Congresso se torne ali o grande poder centralizador de tudo no nosso país, porque o Executivo já é extremamente impactado por essa atuação do Congresso Nacional. A gente vê o presidente Lula com uma série de limitações por conta dos congressistas e agora quer também que o Judiciário se torne refém do Congresso Nacional. Isso tudo porque uma parte dos deputados querem continuar destinando emendas para extrair 14 dentes de cada habitante de cidadezinhas do interior do país, o que é um absurdo. Ô, Ari, sua manchete.